Olá a todos, eu sou Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político. Estou aqui hoje com a nossa colunista Beth Lopes e mais uma vez a gente fala um pouquinho sobre os principais acontecimentos que marcaram a cena política nacional no decorrer da semana. Essa semana foi bem agitada, né, Beth? Acho que a gente começou com muita briga entre Olavo de Carvalho, militares, e dessa vez veio para o jogo o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, né? Sim, o golpe foi bem abaixo da cintura dessa vez, porque o Olavo, né, fez uma menção, nada, diríamos assim, né, nada sutil, né, que é do jeito dele, né, fazendo menção que tem ali uma doença degenerativa e utiliza a cadeira de rodas. Então isso provocou, Clarissa, assim, um rebuliço até para quem apoia o governo Bolsonaro. No Twitter, muitos apoiadores do governo Bolsonaro começaram, né, a dizer, olha, se afasta do Olavo, e o comandante, né, que aí é muito respeitado nas Forças Armadas, no Exército, aí deu uma resposta assim à altura e foi pro embate. E o interessante é que no decorrer da semana ali parece que o Olavo ali, né, com as duas armas ali, começou a atacar, mas a recolher um pouquinho ali. Ou seja, ele vai ter resposta assim daqui para frente, né? Na verdade, se o Bolsonaro não enquadrou, né, pelo menos alguém teria que tentar enquadrar. Outra notícia que ganhou as redes nesta semana foi a decisão do presidente Jair Bolsonaro de editar um decreto que flexibilizou bastante o porte de armas, indo ali além, inclusive, das expectativas iniciais de que isso fosse se restringir a quadros como caçadores esportivos, sim, né, Beth? Que era o objetivo do decreto. E ele acabou ampliando ali para jornalistas que fazem cobertura policial, para caminhoneiros, para políticos, ou seja, parece que liberou geral, só que ele vai enfrentar uma resistência na Câmara, né? No Congresso Nacional, que é a medida, e o decreto passa primeiro pela Câmara. O presidente da Casa, né, o Rodrigo Maia, já disse que há vários pontos inconstitucionais, ou seja, liberou, mas parece que não vai ser colocado em prática. Vamos ver, vai ser mais uma briga aí que a gente vai acompanhar, Clarissa. E falando em derrotas no Congresso, a gente teve também nesta semana a decisão da comissão que analisa a MP da reforma administrativa de retirar o COAF das mãos do ministro Sérgio Moro da Justiça. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras que monitora aí transações suspeitas e por isso tem um papel importante no combate à lavagem de dinheiro. Beth, o que a gente vê aí é, de fato, o Congresso querendo dar um recado ao presidente, enfraquecendo aí um potencial presidenciável também, né, no caso do Bolsonaro decidir não concorrer. Exatamente. Né? E é bom lembrar também que no Congresso há muitos investigados, né? É como aquele, diriam os antigos, é como amarrar cachorro com linguiça, né? Obviamente que eles puderem esvaziar o Moro, porque o Moro é um combatente aí, né? Foi o juiz condutor da Lava Jato na primeira instância. Mas o interessante, Clarissa, é que não só tiraram o COAF do Moro, né? E devolveram para a economia, né? Que está aí com o ministro Paulo Guedes, como eles jogaram a FUNAI de novo pro Moro. Então, assim, o que se brinca nos bastidores, assim, né? Agora, o ministro Sérgio Moro, né? Em vez de ficar caçando corruptos, vai ter que resolver problema com os índios. Então, vamos ver como é que ele vai aí resolver. Lembrando que tem que passar pelo plenário ainda das duas casas, né? Mas, a princípio, foi uma derrota. E emendando ainda, né? No Congresso, né? Teve essa derrota, mas teve alguém ali que eu ia falar ator, né? Que hoje é deputado, Alexandre Frota, do PSL. Ele foi o grande coach, o grande articulador da ida do ministro Paulo Guedes na comissão especial que discute a reforma previdenciária, e ele atua assim quase como um pitbull, assim, defendendo do lado do ministro, ali articulou ali quem ia falar, quem não, e ele usou uma expressão interessante dizendo assim que a tática foi de futebol americano, aquele que vai pra porrada, que vai pra briga, né? Então assim, olha, surpreendeu, Clarissa, porque foi realmente eficaz, o ministro estava, obviamente, né, sob fogo cruzado, mas parece que a tática aí tá dando certo. Vamos ver se ele vira estrategista aí, né, do PSL. Além disso, a gente teve o ex-presidente Michel Temer aí retornando à prisão por determinação do STJ, numa medida aí ainda polêmica que precisa ser avaliada, uma vez que há uma discordância entre juristas, se caberia, no caso dele, a permanência na prisão ou não, né, Beth? Sim, ele está em São Paulo, né, a sua defesa já conseguiu que ele permanecesse em São Paulo, né,
Então, mas aí eles estão com os recursos no STJ para ver, porque assim, eles dizem que ele não coloca em risco as investigações, se bem que o TRF do Rio de Janeiro, ao mandar ele e o Coronel Lima de novo para a cadeia, eles avaliaram, Clarissa, que ainda eles continuavam obstruindo as investigações aí no caso de Angra, ali, que é todo aquele escândalo, né? Então, vamos acompanhar com atenção aí, né, para se ele fica preso ou se volta para casa. Por fim, na transmissão ao vivo que ele costuma fazer semanalmente no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro foi acompanhado do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Weintraub, eu ainda me enrolo um pouco para falar o nome dele. Ele decidiu usar um monte de chocolate sobre a mesa para explicar o corte de 30% nas universidades. Para explicar o inexplicável, né? Porque ele está sofrendo muito bombardeio e na semana também, Clarice, ele protagonizou, né? A Damares ali, porque ela ganhou o posto da semana, né, das pérolas, o ministro da Educação está superando a Damares, porque ele confundiu o nome do Franz Kafka com Kafta. Ele falou Kafta. E aí você já viu, né, os memes na internet, aqueles espetinhos de Kafta, todo mundo falando, e a barata, quando é que aparece, né, o ministro. Então, assim, ele virou, assim, foi o meme da semana, né? E com os chocolates também, porque aí a controvérsia, se ele acertou ele se ali, na conta, a porcentagem, né, se ele sabe fazer conta ou não. Mas o ministro vem ganhando o posto que, para nós aqui, sempre foi o da Damares, né? Enfim, você segue acompanhando este e outros assuntos diariamente no Broadcast Político e uma vez por semana vocês podem ver a gente na TV Estadão. Obrigada, até mais.